E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. E antes de iniciar, eu gostaria de avisar vocês que na hora da edição a gente detectou um probleminha técnico, que em alguns momentos as vozes se cruzam. Mas faz parte, né, pessoal? Esse é um episódio especial, não só pela nossa convidada, mas também pelo lançamento da plataforma da Reinvent Legal, a Academy. E em comemoração, ao final desse episódio, falarei uma palavra que dará direito a 20% de desconto em todos os cursos que já estão online. Vai ouvir um episódio sensacional e ainda ganhar um desconto? Não dá para ser melhor, né? Hoje eu conversei com a incrível Yanda Lopes, que é diretora jurídica da GE Energias Renováveis, referência no direito, mãe e ainda exerce importante papel à frente de ações relativas à diversidade. Foi tão bacana o nosso bate-papo que fiquei com aquele gostinho de quero mais. Falamos sobre a sua carreira, os erros e acertos, do modelo ideal para os departamentos jurídicos e debatemos bastante sobre as políticas de diversidade e sobre as polêmicas envolvendo esse tema. Eu aprendi demais. Mas vamos do começo. Yanda se formou em Direito na USP, começou trabalhando em escritório de advocacia e há quase 20 anos migrou para o ambiente corporativo. Inicialmente na Accenture e alguns anos depois na GE, onde está atualmente, e é a diretora jurídica do business de energias renováveis. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Yanda, muito obrigado pela tua disponibilidade. É um prazer receber você aqui no Retalks. Prazer é todo meu, Renato. Adorei o convite. Obrigada. Eu que agradeço. Olha, para abrir, antes de falarmos sobre sua carreira, por que você optou pelo direito? Essa é uma pergunta engraçada que me fizeram há uns meses atrás e me fizeram refletir nisso na primeira vez. Eu acho que eu não tenho ninguém na minha família que é advogado, quer dizer, não tinha nenhuma referência de advogado ou da área jurídica. Mas eu sempre fui aquela menina na escola que gostava de ser representante de classe, de entrar em debates, em representar os outros, enfim. E aí, quando eu estava no segundo grau, né, no ensino médio, e tinha que escolher a carreira, eu tinha uma sensação de que eu sempre fui boa aluna, então eu achava que eu podia fazer qualquer área, né? E aí falavam muito em medicina, mas eu falei assim, já que todo mundo acha que eu sou boa representante de classe, que eu falo bem, que eu defendo bem os outros, acho que talvez o direito seja uma área legal. E eu fui muito sem saber, né? A gente, ainda mais não tendo nenhuma experiência de advogado próximo, eu fui muito para a faculdade sem saber o que eu ia encontrar. Mas foi uma experiência muito legal a faculdade. Eu acho que no fim o direito é uma carreira que te dá tantas possibilidades de trabalho diferentes, que encaixa em muitos perfis, né? De perfis comportamentais, inclusive. Quando eu fico olhando meus filhos aqui decidindo carreira, né? Quando eles, enfim, vão fazer 16 anos e vão ter que tomar essa decisão daqui a pouco, eu estava falando isso para eles, né? Que o direito dá muitas possibilidades. Então, acho que é uma carreira muito legal, assim. Foi um pouco por causa disso. E foi dando certo. Que legal, que história bacana. Eu concordo com você. Eu acho que a visão de que o direito é fechado acabou, e ainda bem, porque realmente são vários os caminhos possíveis. Sobre a sua carreira, ela é super sólida, você tem passagens por empresas que são referências dos seus setores. Essa trajetória, ela foi planejada e, caso contrário, quais eram os seus objetivos? Não foi nada planejada. Mantemos o 100% então. Nossa, totalmente não planejada. Outro dia, até uma colega minha, que é da área de RH, eu estava conversando com ela sobre uma potencial mudança e tal, dentro da GE mesmo, e ela falou, Ana, você já reparou que sempre as coisas vão acontecendo, não é você que busca? Eu falei, pois é, tem gente que é tão planejada, né? E eu
só essa coisa que vai acontecendo. Eu durante a faculdade, fiz estágio. Comecei num estágio no escritório de advocacia, meu primeiro estágio, criminal, especializado, uma boutique criminal, no Malheiros, né, na época. Fiz um ano de estágio lá, achava criminal muito legal, mas aí terminei esse ano de estágio, falei, não sei se eu quero ser advogada, acho que talvez eu goste de criminal, mas acho que eu quero ir para a carreira pública. E aí, no ano seguinte, fui fazer estágio no Ministério Público Estadual, achando que, então, já que eu gostava de criminal e não tinha muito me identificado com a advocacia criminal, falei, acho que talvez o caminho seja eu ser promotora, prestar concurso. E fiquei um ano daí fazendo estágio no Ministério Público Estadual. No final desse ano, já estava no 4º ano de faculdade, falei, vou me inscrever para fazer cursinho preparatório para concurso durante o 5º ano já. Mas eu estava já no final do 4º ano nesse estágio e falei assim, gente, eu não sei se eu quero mesmo ser funcionária pública, eu gosto de criminal, mas não sei se eu estou gostando muito disso, assim, desse modelo. Me inscrevi mesmo assim pro cursinho de concurso, e quando eu estava no começo do 5º ano, que eu já ia parar de fazer estágio e começar a fazer cursinho, surgiu um convite de uma amiga que estava fazendo estágio na Promon, que é uma empresa de engenharia, e que tinha uma vaga para estagiário. Ela falou, você não quer fazer estágio lá também? Tem uma vaga para estagiário, eu tô achando legal, é meio período, eu estudava de manhã na São Francisco, então tinha isso, que não era fácil também conseguir estágio meio período. Aí, como eu já estava na dúvida, pensei assim, sabe de uma coisa, acho que eu vou fazer esse estágio, porque é a minha última chance de fazer, última chance não, né, que a gente tem chances pro resto da vida, mas eu vi assim, como estando na faculdade, minha última chance de fazer um teste ainda estando em estágio, né, para ver se o que eu queria não era uma coisa completamente diferente daquele caminho que eu estava me direcionando de fazer concurso, seguir carreira pública. E aí eu fui fazer o estágio na Promon. E eu adorei. Eu simplesmente amei esse mundo, esse ambiente corporativo, em que você também é parte do negócio, não são só questões exclusivamente jurídicas nas quais você acaba opinando, você tem que entender o negócio, então você tem que entender tanto o negócio quanto de lei e de decisões jurisprudenciais, mas e você participa, você vê o impacto aí das questões jurídicas e das decisões de uma forma muito imediata, né? Eu falei, gente, adorei isso, acho que é isso que eu quero. Não quero prestar carreira jurídica, não quero prestar concurso, não quero continuar no criminal, quero trabalhar em empresa. E assim foi, né? Daí, quando eu estava no final do 5º ano, no final do estágio na Promon, a Promon estava passando por alguns cortes, não efetivou nenhum estagiário, mas logo depois eu tive comecei a procurar emprego, e aí apareceu uma oportunidade, 2 oportunidades na mesma época, para trabalhar num escritório de advocacia, era num grande escritório, ou na HP, na Hewlett Packard. Eu falei, não, já sei que eu quero empresa, vou para HP. E fui, na verdade, fui como terceirizada até, porque tinha uma advogada deles que estava em licença, e depois fui ficando lá, e aí acabei sendo efetivada e fiquei lá, e aí depois fui para a Accenture também, um pouco assim nesse movimento de mudança, mas dentro dessa mesma área que eu tinha gostado, e para a GE também. Então não foi uma coisa pensada, foi a carreira de advocacia corporativa foi muito na tentativa e erro, né, que eu acabei conseguindo fazer durante o estágio e por ter me apaixonado, e aí as oportunidades foram surgindo. E assim que é bom, né, Yanda? Deixar levar e as coisas acontecem, acho que fica mais natural, mais fluido, né? E até nos surpreende. Até falando desse convite da Accenture, como é que ele surgiu e que desafios que você encontrou lá nos mais de 6 anos que você trabalhou na empresa? E olhando para trás, de que forma que isso agregou para você construir o que você tem conquistado hoje? O convite da Accenture foi engraçado. Eu fiz uma mudança, eu estava na HP logo no começo da minha carreira, e aí eu tinha feito uma mudança para uma empresa, uma startup de tecnologia. Eu fui, quando eu tinha 1 mês e pouco lá, eu percebi que nem existe mais essa empresa. Eu percebi que não tinha gostado. Eu falei, gente, fiz uma mudança errada. Eu queria sair da HP, eu queria fazer uma mudança, eu estava 4 anos na HP, queria dar um passo para frente, conhecer outras empresas, mas fiz uma escolha errada.
E aí eu estava há um mês, mais ou menos, um mês e pouco nessa empresa, e o pessoal da Spencer Stuart me ligou, e falou que tinha uma vaga na Accenture, que eles queriam que eu participasse. Eu falei, gente, mas acabei de entrar aqui, tem um mês que eu estou nessa empresa, não sei se vai ser legal, já saí, eu ainda estava um pouco na dúvida, né? E aí eles me falaram, não, olha, a gente queria muito que você participasse, porque o diretor jurídico da Accenture, que indicou seu nome, você fez uma negociação pela HP com o Accenture, e ele te viu negociando, e ele lembrou de você, e ele que indicou seu nome. Que bacana. E aí eu falei assim, aí eu fiquei pensando um pouco, pensei bastante, porque eu falei assim, gente, não posso fazer outra troca errada, né? Tava há 3 meses numa empresa, eu falei, tem que fazer uma troca certeira, de um lugar legal. Mas eu resolvi participar do processo, e aí eu fui conhecendo eles, e também acho que essas experiências erradas, no fim, elas te mostram o que você quer, né? Ver o que você não quer, descobrir o que você não quer, te ajuda a entender um pouco o que caminho que você quer. E aí eu acabei indo para a Accenture, foi assim que eu entrei lá. E eu acho que empresas, você perguntou dos desafios, né? Empresas, eu acho que o primeiro grande desafio, sempre que você entra numa empresa, é você, como advogado, né? É você entender o que aquela empresa vende, qual é o produto dela, como ela gera valor, como ela gera dinheiro mesmo, né? E para um advogado, isso é um desafio, porque você vai de um mercado, por exemplo, que eu tinha ido antes, que era HP, era empresa de tecnologia, sim, mas eu fazia impressora, eu trabalhava na área, atendia a área que fazia as impressoras e computadores. E aí você vai para a Accenture, que é uma empresa de consultoria, outsourcing, que é completamente diferente. Você tem que entender o modelo de negócios. Porque se você não entende o modelo de negócios, você não consegue dar conselhos jurídicos que façam sentido, né? Então, eu acho que o grande desafio que eu tive lá no começo foi esse. Acho que um outro desafio é que a Accenture é uma empresa, como eu acho que todas as grandes de consultoria, que tem a qualidade das pessoas, né, o nível intelectual das pessoas que trabalham lá é muito alto, então você é muito desafiada, não dá para usar aquela fórmula antiga do advogado, que acho que quase nenhuma empresa hoje dá para usar, mas antigamente se usava, né, tipo médico, quem sabe, quem conhece a lei sou eu, então é isso, aceite que eu estou te contando, né? E na Accenture foi logo onde eu aprendi que não dava para usar isso, porque os não advogados, mas obviamente muito inteligentes, consultores, sócios de lá, questionavam as coisas no detalhe. Então foi um desafio, foi uma escola, me fez aprender assim muito, muito mesmo. E até aproveitando a tua resposta, como é que foi essa mudança de uma empresa de consultoria para uma empresa de infraestrutura? Que diferenças que você encontrou e como é que você se adaptou a essa nova rotina? Foi muita diferença, é muita diferença, né? Eu falo que eu entrei na GE e eu não sabia o que era direito ambiental, não tinha a menor ideia de problemas trabalhistas de fábricas, por exemplo, sindicato. Tudo que eu sabia era questões trabalhistas muito teóricas, né? Na consultoria você tem algumas questões de terceirização e tal, mas você não tem que lidar com insalubridade, questões grandes de ambiental, nada disso. Então, é um mundo novo. Mas, ao mesmo tempo, foi muito interessante, porque é muito legal você visitar a fábrica e ver o produto que você está vendendo, né? Você está vendo você vê uma coisa física que você entrega para o cliente. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na GE, eu fui visitar uma fábrica de motores lá em Campinas, e eu falei assim, gente, fiquei assim super impressionada. E hoje em renováveis, então eu fico mais ainda quando eu vejo saindo o gerador que estava indo para Belo Monte, você vê transportando, eu falo, gente, que coisa incrível. Então tem essa diferença grande, acho que tem uma diferença grande de cultura também, né? Que você tem que muito se adaptar, uma coisa que em pequenas coisas, né, na cultura, é outra curiosidade, assim, eu na Accenture e acho que como escritório de advocacia, o ritmo de trabalho é começar um pouco mais tarde, umas 10 horas da manhã, as pessoas vão até muito tarde. Numa indústria, as pessoas começam muito cedo a trabalhar. 7h30 as pessoas já estão chegando porque a fábrica começa e etc. Então eu tive até que ir percebendo essas coisas, porque não vem com manual, né?
Então tem muito uma percepção de você entender a cultura daquele lugar e se adaptar a ela, porque não dá para você usar o modelo anterior, né, de cultura anterior que você tinha. Então, acho que um pouco isso, assim, essa mudança foi isso. Bom, você já está há mais de 13 anos na AGE, né? Sendo que 4 deles no cargo de diretora da AGE Renewable Energy. Que desafios que você se deparou nesse período e que projetos que você pode citar que tiveram sucesso ou fracassaram ao longo desse caminho? Olha, vai fazer 5 anos, né, que eu estou em GE Renováveis. Eu nunca tinha trabalhado no setor de energia, né? Eu trabalhava na GE, quando eu entrei na GE, eu fiquei alguns anos na parte de iluminação e produtos de consumo e indústria. Depois eu fiquei algum tempo no corporativo da GE, e aí eu vim para essa posição de renováveis. Energia, a área de energia, renováveis, gas power, é uma das principais áreas da GE, né? Junto com aviação e saúde. Mas eu não tinha nenhuma grande experiência em grandes contratos de energia. Então, esse foi um grande desafio que eu enfrentei, e eu lembro que eu conversei com a minha chefe na entrevista, falei para ela, falei assim, olha, eu vou aprender, mas eu tenho que aprender, entender da regulação do setor, entender qual o valor que a gente vende, quais são os riscos. Então, teve uma curva de aprendizado no começo. Mas acho que teve um outro grande desafio, e acho que foi um projeto aí de sucesso, que foi eu entrei em renováveis, e aliás o business de renováveis na GE foi formado pós aquisição da Alstom. Então a GE adquiriu a Alstom, o closing foi em novembro de 2015, e aí com a aquisição da Alstom, a GE formou este business interno, que não existia até então, que era energias renováveis. A GE tinha um portfólio de eólica médio, um portfólio de grid, que é transmissão e conexão, pequeno, e aí com a vinda e não tinha um portfólio de hydro. E com a vinda da Alstom, a GE juntou o portfólio que vinha da Alstom de wind, de eólica, né, com o da GE, juntou o que vinha de grid, de transmissão, da Alstom com a que a GE tinha, e trouxe o business de hidrelétrica e formou esse grande business que é de energias renováveis. Então, o desafio maior, assim, no primeiro ano inteiro do meu trabalho nessa posição foi fazer a integração. A gente tinha 2 empresas muito diferentes, a Alstom e a GE, de culturas, inclusive até porque são multinacionais, uma americana, outra francesa, então culturas completamente diferentes, estilos de trabalho, estruturação dos departamentos completamente diferentes, e a gente tinha que integrar isso tudo para virar um só, né? Então, até na minha própria equipe, por exemplo, a GE tem uma estrutura de departamento jurídico super enxuta, e a Alstom tinha muitos advogados, uma equipe mais robusta, que fazia tudo internamente, enfim. Então, eu tive que fazer uma integração da equipe, reestruturar a equipe, demitir pessoas, ver quem fazia sentido para cada lugar. Então, isso foi um desafio grande. Foi desgastante, né? Porque são sempre bem desgastantes essas reestruturações, mas acho que foi super de sucesso no final. Hoje em dia você olha, com certeza dentro da minha equipe, mas acho que na GE Renováveis inteira você não consegue distinguir mais quem veio da onde, quem era ex-GE, quem era ex-Alstom. Acho que é todo mundo um grande business, um business só mesmo, assim, super integrado, tanto do ponto de vista de cultura quanto de trabalho. Então acho que isso foi bastante de sucesso. Poxa, que legal você colocar isso, porque quando as empresas elas fundem ou quando elas são adquiridas, realmente você tem aí uma grande dificuldade, primeiro, do aculturamento, muitas vezes você tem duplicidade de posição, então imagina o trabalho que vocês fizeram aí, realmente não deve ter sido fácil, e olhar agora, quase 5 anos depois, e ver que você tem uma unicidade, que você tem o mesmo DNA, realmente para alegrar. E tem uma bastante. Coisa, né, Renato? Tem uma coisa, só um comentário, claro, mais que eu lembrei. A gente tem que ter muito cuidado nessas integrações, porque não adianta você pensar que você, quem comprou, vai simplesmente colocar toda a sua cultura e seu modo de fazer negócios na empresa adquirida, porque se você comprou essa empresa é porque ela tem algum valor, né? Então ela vinha com alguma coisa boa. Você não pode vir, tipo,
portugueses colonizando matar, o Brasil, né? e tentando destruir tudo. Você tem que aproveitar o que tinha de bom e incorporar com o que a sua empresa também tem. Então, é delicado, mas eu acho que a gente teve super sucesso. Poxa, muito bacana, ótima observação. Agora, olhando para a sua carreira, me conta, por favor, um exemplo de situação que deu errado e como é que você agiu ou corrigiu. Eu acho que eu contei um pouquinho, né, desse move de carreira que eu fiz logo depois da HP. Sim. Eu tinha 4 anos de formada, então eu devia ter uns 27 anos, mais ou menos. E eu estava, não sabia muito, né? Acho que tem essa ansiedade do começo de carreira, né? De você querer dar novos passos, mas talvez não avaliar eles com tanta profundidade. Então eu recebi esse convite dessa startup, queria sair da HP, falei, é minha chance, o salário era bem maior, óbvio, uma startup para me convencer tinha que me fazer uma proposta interessante, e eu não refleti muito. Na verdade, hoje eu vejo, eu não fiz uma reflexão, não fiz todas as perguntas que eu devia ter feito para mim mesma e até para escolher o emprego. Fui muito pelo impulso. Eu acho que para corrigir foi uma questão de perceber rápido que eu tinha feito um move que não fazia sentido para mim, e agir rápido para corrigir. Porque eu acho que às vezes o erro, te falei já isso, acho que o erro faz a gente aprender, então acho positivo até você ter histórias de fracassos aí, de situações que deram errado para contar, porque certamente você vai levar isso para o futuro para poder tomar novas decisões, mas acho que às vezes o erro ele fica muito piorado se você insiste nele, né? Então se você não detecta ele rápido e se você fica insistindo e tentando mudar uma situação que eventualmente não vai mudar. Então acho que o fato de eu ter logo percebido e logo atuado foi o que fez diferença. Muito bem. Agora, pensando no departamento jurídico da GE, que tipos de soluções de estrutura e tecnologia vocês já adotam? E os escritórios de advocacia parceiros, eles acompanham essa evolução? Olha, a GE tem um departamento jurídico em todos os business, né? A gente dividido por business, mas isso é comum, muito enxuto. Somos muito poucos advogados, a gente normalmente não contrata pessoas em início de carreira, até porque somos poucos, precisamos de advogados já com um certo nível de experiência e maturidade. A gente tem um foco no jurídico do meu negócio, né, que eu lidero, um foco muito grande em apoio ao negócio. Então, é um foco comercial. A maioria dos advogados da minha equipe são commercial lawyers que fazem tanto a parte pré-venda, né, e ajudam aí na revisão dos riscos contratuais, etc., quanto a parte de questões legais pós-venda aí na execução dos projetos. Então, a gente tem um foco muito claro. As demais questões, elas vão muito sendo terceirizadas enfim, terceirizadas, porque a gente acaba não conseguindo ter esse foco. Então, a gente tem dentro do corporativo uma pessoa que faz, por exemplo, societário, que faz trabalhista e que daí faz em comum e usando escritórios externos para todos os business da GE. Então, acho que a estrutura da GE é muito assim, enxuta, com um foco muito claro no negócio. Quanto às soluções que a gente adota, eu acho que os escritórios têm sim acompanhado, acho que a gente tem feito um trabalho, na verdade, muito a 4 mãos, né? As inovações de modelo de contratação a gente propõe para os escritórios parceiros. Então, por exemplo, se a gente está falando de contencioso, que é uma área que a gente tem alguma parte do nosso contencioso foco, porque é muito relacionado aos nossos clientes, é um contencioso significativo e importante. Então, para isso, a gente cuida internamente, mas a gente tem um contencioso que não é tanto o nosso foco, e aí a gente um pouco explora com os escritórios parceiros como podemos criar modelos aí de trabalho com eles para cuidar disso sem ser de uma forma muito cara e uma forma que nos atenda. Então, eles têm acompanhado sim, a gente tem alguns escritórios que trabalham com a gente há bastante tempo e que são bem abertos a discutir as ideias com a gente de evolução e de mudanças. Muito bom ouvir isso. E qual que é o seu modelo ideal de gestão de departamento jurídico e como é que você enxerga esse processo de transformação digital no nosso mercado? Olha,
Eu acho, voltando só ao seu comentário anterior, eu acho que realmente o mercado jurídico vai ter que passar por uma adaptação muito grande. Quem não se adaptar vai ficar para trás, e quem sair na frente vai ganhar muito espaço. O modelo, a questão de inovação, transformação digital, eu acho que ainda está muito no começo, a gente está muito, pelo menos as experiências que eu tive, estão muito experimentais ainda, estão muito pequenas, mas eu acho que isso tende rapidamente a ganhar escala. A gente estava falando outro dia com um provedor global de uma ferramenta de revisão de contratos totalmente automatizada, que ele só tem a ferramenta em inglês, que já nos atende numa parte do que a gente precisa, mas não tem todas as leis locais, mas é incrível pensar, tudo bem, são contratos simples, contratos mais complexos, sempre você vai precisar de um advogado revisando, mas é incrível pensar que você vai pôr um robozinho com um guideline que a gente vai fazer do lado, e o robozinho vai ler o guideline, vai fazer a revisão e vai entregar o documento marcado para outra parte, né? Então, é muito interessante pensar nisso. Eu acho que o modelo do jurídico da GE está dentro de um modelo que eu entendo que é o ideal, que é ter advogados se concentrando no que é realmente onde eles de valor, onde realmente o advogado traz valor agregado. Eu acho que se você tem, e até por isso, por a gente só ter gente muito sênior, eu sempre falo isso para o meu time, a gente não tem como dar o luxo de colocar advogados sêniores desse nível, com esse valor de salário, fazendo revisões de contratos pequenos. Então a gente tem que achar essas soluções que sejam digitais, que sejam passar por um escritório que tenha massa e aí uma capacidade de fazer isso meio que quase num processo fabril, os contratos menores, os documentos menores. Eu acho que é assim mesmo, né? Quer dizer, o advogado agrega muito valor, o advogado mais sênior, ele agrega muito valor no que é complexo, porque no que é simples, você pode treinar até um não advogado para fazer, né? E acho que já tem muita gente fazendo isso por aí. Ou você tem hoje um mundo globalizado e você já vê service centers de advogados do outro lado do mundo que falam inglês e que cobram um quarto do preço da hora do que os escritórios daqui cobram, né? Então eu acho que a gente tem muito, muito que pensar, assim, os escritórios principalmente aqui no Brasil, eu não tenho tanta visibilidade como no resto do mundo, mas acredito que também, mas eles têm muito que pensar em como eles vão se inovar nesse novo cenário, sabe? Um cenário mais globalizado, mais digitalizado, e onde o que se valoriza, de crise econômica também, de que os valores que a gente tem para pagar, budget para pagar o advogado externo não é mais o que foi há 10 anos atrás. Tenho, assim, total clareza disso. A gente tem um budget muito mais controlado, a gente faz mais exercício de custo-benefício das coisas, sabe? A liderança das empresas faz isso muito mais claramente. Então, os escritórios vão ter que se reinventar mesmo. É isso, e é um caminho sem volta. Você falou até sobre escritórios no Brasil e no mundo, mas agora falando de departamento jurídico e fazendo um comparativo do departamento jurídico da GE Matriz em relação ao departamento jurídico aqui do Brasil. Em termos estruturais e tecnológicos, tem uma assimetria ou você ainda vê que tem um grande caminho ainda para desenvolver, pensando nos departamentos jurídicos filiais aqui do Brasil? Olha, eu acho que dentro do meu negócio, GE Renováveis, eu acho que tem uma simetria, sim. A gente tem uma estrutura muito parecida no mundo todo e ferramentas muito parecidas. Talvez se você olhar a GE Corporate, e também, como eu te disse, meu negócio é um negócio que tem 5 anos, então é um negócio relativamente novo, ele já foi criado nesse modelo. Se você olhar a GE Corporate lá fora, nos Estados Unidos, aí eles têm uma estrutura maior e mais ferramentas, né? Porque eu acho que ainda vem um resquício do que era antigamente, né? Os departamentos jurídicos globais, corporativos das multinacionais. Mas eu acho que a tendência é que se reestruture também. A gente vem assistindo algumas reestruturações também para o departamento mesmo do corporativo ficar mais enxuto,
e usar tecnologias que permitam aí trabalhar de uma forma mais objetiva. Então, eu acho que é uma mudança sem volta, e eu acho que daí o Brasil também, no fundo, não vejo grande diferença entre um e outro, sabe? Não, excelente. E falando agora um pouquinho de mercado, o Brasil é um dos países que mais emprega energia renovável no mundo. E é perceptível o aumento da demanda das demais fontes, como a solar e a eólica, ainda que o coração dessa matriz energética continue sendo hidrelétrica. Como a GE tem enxergado o crescimento do mercado das demais energias renováveis e o que efetivamente está faltando para o Brasil decolar de vez? Olha, a GE acho que aposta muito no Brasil e entende que estamos no caminho certo para crescer no setor. A GE tem uma grande vantagem no setor, que é ter um dos portfólios mais completos, né, da indústria de renováveis. Então, a gente tem soluções para geração de eólica, hidrelétrica, solar, sistemas híbridos, a gente tem a distribuição e a transmissão de energia, e a gente tem, inclusive, uma empresa de fabricação de pás eólicas, que é um dos grandes gargalos para a indústria eólica, né? Porque é muito delicado o processo de produção de pás e é um gargalo para a indústria de uma forma geral, em termos de capacidade. Então, a gente tem visto avanços, a gente vê avanços na cadeia produtiva, que era uma questão que eu acho que acabava sendo um gargalo para o crescimento do setor, e também avanços em questões regulatórias. Eu acho que a gente tem oportunidade de alavancar mais projetos de renováveis se a gente tiver mais regulamentação, especialmente nessa área de híbridos, né, de sistemas híbridos de geração de energia. Então, fazer uma combinação de eólica com solar, fazer uma combinação de uma PCH, que é uma pequena central hidrelétrica, com eólica, e você ter a regulamentação e até a participação nos leilões, né, da Anatel, mais regulamentada para esse tipo de combinação de sistemas híbridos. A outra coisa que eu acho que falta muito no Brasil para possibilitar o desenvolvimento do setor, e acho que de outros setores também, é investimento na estrutura logística, né? O Brasil é um país continental em que a gente transporta pás eólicas, que o transporte é uma coisa assim, a pá é inteiriça, né? Então é um transporte bem delicado, você tem que às vezes fechar uma cidade pequena para poder passar, construir, reforçar pontes para poder passar, porque o caminho, para suportar o peso do caminhão. Então, e a gente faz tudo isso num país desse tamanho por rodovias, né? Então, investimento na estrutura logística é um grande desafio. Mas acho que a GE se vê super pronta para continuar atuando como parceiro do mercado de energia no Brasil. A gente está sempre aí. Tanto você falou que as hidrelétricas são o que prevalecem, mas acho que o setor hidrelétrico também tem um desafio aí de como se reinventar. A gente sabe que não vão haver construções de grandes novas hidrelétricas, mas a gente sabe que todas que estão aí são muito antigas, precisam de reforma, se remodernizar. Então é uma coisa que o nosso business de hydro tem trabalhado muito. Estamos investindo na tecnologia de solar e de híbrido, então acho que a GE está pronta para continuar ajudando o Brasil a crescer. Tomara, precisamos disso e que a gente possa efetivamente melhorar nossa infraestrutura, que a gente precisa mesmo, principalmente relacionada a transporte, e que realmente a GE possa ajudar bastante aí a gente a decolar nesse setor de energia. Agora, Yanda, eu cheguei num ponto aqui, num tema que eu acho que é muito importante para a gente debater, eu deixei realmente para o final porque eu quero poder dedicar tempo com você. Você, que é a parte de diversidade, né? Você é um profissional que é muito premiada, é referência no mercado jurídico. Certamente o teu caminho até aqui não foi fácil, né? Nesse trajeto, você se deparou com algum preconceito por ser mulher e negra? E se sim, como é que você lidou com essa situação? Renata, essa pergunta é ótima, porque a minha resposta é provavelmente sim, eu me deparei com preconceito, mas eu não consigo te descrever porque eu não lembro. Eu sempre fui uma pessoa que nunca prestou muita atenção a isso. E acho que isso, inclusive, essa casca, esse fato de ignorar, tentar ignorar mesmo os preconceitos que eventualmente existiam e que se aproximavam de mim, né? Foi o que me deu um pouco de fôlego para continuar crescendo, sabe? Acho que se eu tivesse
olhado mais profundamente, me detido um pouco, sentindo mesmo, né, percebendo esses preconceitos, acho que eu teria sofrido muito mais e talvez tivesse parado ao longo do caminho, tá? Mas eu tenho certeza que eles existiram. Depois da gente começar a falar de diversidade, algumas coisas que eu comecei a falar mais de diversidade, eu comecei a refletir, e aí eu comecei até a lembrar de situações, mas situações lá atrás que eu não prestei atenção nelas. Então, acho que se eu tenho uma fórmula de sucesso, não sei, e eu não acho que essa é uma fórmula, porque eu acho que a gente tem que falar a respeito, e a gente tem que capacitar as pessoas para lidarem com isso, mas a minha fórmula foi um pouco ignorar e não prestar muita atenção, até para sobreviver, sabe? Sim. Realmente, eu acho que a gente tem que falar, eu entendo esse mecanismo, esse formato como você colocou, que você utilizou, mas é importante realmente a gente falar e a gente tratar sobre um assunto que é tão importante, né? Falando até do mercado jurídico, você acha que as pessoas afrodescendentes, elas são tratadas no nosso mercado de forma igualitária? Em caso negativo, que políticas que você acredita que devem ser tomadas de imediato Não, e no acho que médio e longo prazo? definitivamente não, né? Não são tratadas de forma igualitária, e eu acho que é ótimo que a gente esteja falando, e aí voltando até no meu comentário anterior, acho que essa foi a estratégia que eu usei para sobreviver. Eu não acho definitivamente que não pode ser essa que as pessoas, até porque foi muito dolorida para mim, né? Então, eu acho que definitivamente não deveria ser essa para as novas gerações que estão aí. Acho que elas devem poder falar e levantar a voz e saber que existe e não sofrer tanto. Mas eu acho que no mercado jurídico não é igualitário, não tem nem números, né? Mas é simples. Entra num dos top 5 escritórios de advocacia do país. Eu vou fazer reunião várias vezes neles. Você vê, conta nos dedos, talvez de uma, no máximo de duas mãos, quantos advogados negros você tem nesses escritórios. Então, isso sim é patente. Eu participei uma vez de um evento da Aliança Jurídica pela Equidade, né, que tem alguns dos grandes escritórios participando e fazendo esse movimento. Eu fui numa palestra, fui falar, e aí tinha um grupo de advogados negros que também são ativistas, que participam ali do movimento, que estavam na palestra. E aí, depois, os advogados todos saindo da palestra no elevador do escritório, um monte de advogado negro, né, abriu a porta, tinha alguém para entrar, estava lotado, ele falou, não podia entrar no elevador e tal, não cabia, mas eu vi a cara da pessoa, do advogado que estava esperando para entrar no elevador, olhando aquele elevador cheio de advogados negros, a cara de susto que ele teve, porque realmente não é uma imagem comum dentro de um grande escritório, né? Eu acho que todas essas políticas primeiro assim, eu acho que é muito importante falar sobre o tema, e eu acho que os escritórios atrás das empresas, porque as empresas foram muito pioneiras em falar sobre o tema diversidade, falar sobre o tema diversidade da mulher, falar sobre o tema de diversidade racial, as empresas saíram na frente, os escritórios demoraram muito, e eu acho que eles começaram, inclusive, por pressão dos próprios clientes, né? Eu mesma sou parte do Jurídico de Saias, que é um grupo de advogadas mulheres de empresas, e a gente fazia muita pressão com os escritórios que a gente trabalha, as diretoras jurídicas de diversas empresas aí, de entrar em reunião e só ter sócio homem atendendo a gente, de a advogada mulher do escritório ser a plena que está ralando, fazendo o trabalho, mas nunca é ela que aparece na reunião. Então, eu acho que assim, foi uma pressão das empresas, dos clientes, né, de uma forma para os escritórios, mas eles pelo menos começaram a falar sobre o tema. Então, acho que começar a falar sobre o tema é uma coisa importante, é o que tem que acontecer, porque sem falar sobre ele a gente não muda nada, mas também só falar não é suficiente, né? Acho que a gente tem que pensar em políticas afirmativas mesmo, né? Em pensar em programas de contratação de estagiários negros ou mulheres, olhar, e aí quando você fala de mulheres, eu acho que nem a questão não é nem na entrada, né? Acho que quando se fala de negros, talvez a gente precise falar um pouco da linha de entrada. Então, contratação de estagiários negros estimularia o aumento da diversidade. Mas quando você fala de mulheres, na entrada a gente vê entrando 50%, né? Mulheres e homens nos escritórios, nas empresas. Mas como que é o crescimento dessas mulheres? Por que elas param ao longo do caminho? Então, pensar um pouco sobre isso também, fazer todas essas reflexões. Acho que
Acho que escritórios, empresas precisam fazer essas políticas afirmativas, tanto na atração, né, quanto no desenvolvimento desses talentos diversos. Excelente. Até falando em política afirmativa, recentemente a Magazine Luiza lançou um programa de trainees exclusivos para negros. Exclusivo para negros. E, enfim, teve uma grande discussão no mercado, né? Eu queria saber qual que é a sua opinião em relação especificamente a esse programa de trainee. Eu acho o máximo. A Bayer também lançou um, e acho que eles foram muito corajosos, pioneiros, e acho que é esse o caminho. Teve todas as repercussões possíveis aí no mundo jurídico também, né? De questionar, enfim, falar inclusive numa coisa que é absolutamente patética, que é falar em racismo reverso, mas eu acho que o caminho é esse, o caminho é fazer ações afirmativas, você corrige uma dívida histórica com essas populações, você estimula a diversidade, quando você está falando de trainees, por exemplo, que foi o programa do Magazine Luiza, você estimula a diversidade na base da pirâmide, até para você crescer, deixar essas pessoas terem a oportunidade de crescer, porque o que essas populações pedem não é uma ação caridosa, na verdade é uma oportunidade, né? Então, se você estimula a entrada, você está dando uma oportunidade para eles, por méritos próprios, crescerem. E você vai criando empresas, culturas, escritórios, no caso, um escritório que venha fazer um programa assim, mais diversos, que não tenham pessoas só iguais, pensando iguais, que tem mesmo... Porque a gente fala de diversidade racial, diversidade de gênero, mas você tem até diversidade de formação, de cultura, de background mesmo, né? É importante ter pessoas que pensem diferente num time, para que esse time tenha ideias diferentes, né? Se todo mundo pensa igual, todo mundo vai ter o mesmo tipo de solução para uma questão. Então, eu acho a diversidade, assim, uma coisa maravilhosa, que tem que ser, que graças a Deus o ser humano começou a entender, né? A sociedade começou a entender como isso é importante, e acho que a gente só corrige isso por políticas afirmativas, até porque, né, Renato, tem uma coisa interessante, outro dia eu estava ouvindo alguém falar, hoje em dia a maioria das contratações são feitas por indicação, né, e eu mesma vejo, eu vou contratar alguém na minha equipe, você contrata alguém que você conhece, que tem alguma referência, que veio de alguma fonte referenciada, você, headhunter, também procura profissionais que têm alguma referência. Se a gente está falando de uma população que não está próxima a gente por questões raciais, por questões culturais, por questões econômicas, é impossível essa população entrar na bolha se não for por uma política afirmativa, porque como você vai conseguir uma referência de uma pessoa nessa população se ela não conhece ninguém do seu meio, do seu círculo, né, de convivência? Então, acho muito bacana. Políticas afirmativas, acho que é o caminho. E eu, sinceramente, eu não consegui entender esse rebuliço no mercado. Primeiro, o absurdo de falar que é o racismo reverso. Segundo, eu vi uma juíza do trabalho utilizar o artigo 5º da Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei. Mas será que são? Ou é só na lei? Então, a gente realmente tem que dar, acho que você trouxe a palavra certa, oportunidade, dar chance para essas pessoas crescerem. Se você vê também, Renato, fizeram nas universidades também, né, estabelecendo cotas, e se você vê anos depois, as universidades que já têm um histórico, os resultados dessas cotas são incríveis. São alunos que entraram como cotistas e que têm a média e nível de faltas, a média maior do que os outros alunos e o número de faltas menor. Quer dizer, o que a pessoa estava esperando de fato na vida era uma oportunidade. Acho isso tão bacana de olhar, né? Porque no início se falava muito, quando se falava em cotas, se falava, mas vai puxar o nível para trás. Não, na verdade, eles que correram e acompanharam ainda. Então, acho muito bacana. E é isso, é dar uma oportunidade. Essa história, eu ouvi muito de puxar para trás. Pelo contrário, o esforço ou a dedicação dessas pessoas que tiveram essa oportunidade certamente será muito maior. Então, o nível vai, pelo contrário, não vai para baixo, ele vai ser elevado, né? E que a gente tenha mais políticas como essa. Yanda, e você faz parte da Afro-American Forum, que é um grupo que defende as pautas voltadas aos colaboradores afrodescendentes da GE, e é também a idealizadora e líder do projeto de mentoria do Jurídico de Saias para as estudantes negras do curso de Direito da Faculdade do Zumbi dos Palmares. Feita essa introdução, o quão é importante a participação de uma profissional do seu calibre em projetos como esses e quais impactos que você quer trazer para o mercado?
Renato, o projeto do Jurídico de Saias, a mentoria com a Faculdade do Zumbi, é a minha menina dos olhos, né? Assim, é a coisa que eu mais tenho gostado de fazer nos últimos tempos. A gente acabou de encerrar uma turma de 11 mentoradas e mentoras, e vamos abrir uma outra turma agora para 25 lugares, 25 meninas. E assim, é um aprendizado muito legal, porque a gente vê o quanto a troca é importante para mentoras e mentoradas. A gente viu muito as mentoradas sentindo que ter a oportunidade, de novo, né, de ter contato com um grupo de advogadas, diretoras jurídicas, e a gente tem gente de todas as indústrias, né, nessas 11 que foram as primeiras mentoras, e todas muito sêniores, né, elas terem a oportunidade de ter contato com essas mulheres e de dividir medos, ansiedades, percepções, preocupações, e inclusive perceber que não há perfeição do outro lado, né? Então, a minha mentorada, porque a troca acaba acontecendo, você acaba acontecendo uma troca muito, muito natural, e elas foram vendo o que é o óbvio, né? Mas que às vezes você está nesse lugar de uma pessoa que está no começo de carreira, está na faculdade, já enfrenta uma questão de ser uma minoria, né, de direitos, aí por ser mulher, por ser negra. Então você olha às vezes aquelas pessoas que estão naquela posição mais alta e acha que a vida delas é perfeita, que foi fácil, que é tudo tranquilo, que elas não têm medos, ansiedades e preocupações. Então acho que essa troca para elas, para as meninas mentoradas, foi muito positiva. Elas verem que todo mundo é ser humano, né, que na verdade todo mundo tem questões também, e para as mentoras foi muito importante também por se aproximar e conseguir também ver a força dessas meninas, né, que eu acho que moveu muito a gente assim, no projeto. Tem histórias muito bonitas, pessoais, e eu acho que é importante ter profissionais como eu, como a Josi Jardim, que é super minha parceira nesse projeto, na frente desses projetos, porque a gente consegue, com o nosso networking, as pessoas que a gente conhece, trazer pessoas aí para projetos como esse que talvez nunca participariam, não teriam, né, a chance de participar, porque não conhecem, porque não, enfim, não estão conectadas. E no fim a gente conseguiu reunir um grupo de 11 advogadas muito sêniores e agora de 25 advogadas muito sêniores para ter esse contato com essas meninas. Então acho que sem gente que tem esses contatos para poder organizar esses projetos, eles ficam empobrecidos. E eu acho que o impacto no mercado é significativo, né? Você começa a ter uma coisa que a gente notou muito nas mentoradas, é uma questão de falta de autoestima mesmo. Então, você começa a ter meninas aí nessa condição, negras, mulheres que são estudantes de direito numa faculdade que não é de primeira linha, mas que elas começam a se sentir um pouco mais, eu detesto essa palavra porque ela é muito da moda, mas eu não estou conseguindo achar outra, começam a se sentir um pouco mais empoderadas aí, para ocuparem espaço mesmo, né? Na hora que elas têm uma mentora que diz, não, mas por que não? Por que você não se aplicou para essa vaga? Por que não? Você tem essa e essa, talvez lhe falte essa e essa capacidade, mas você tem essa e essa característica, e que olha individualmente para elas e estimula elas nesse sentido. Eu vi todas as mentoradas no final se sentindo muito mais capazes e colocando aí sua cara no mercado e, enfim, conquistando inclusive estágios em lugares muito bacanas. Então, eu acho que isso vai fazer muita diferença, assim. Se não, e aí tem uma outra coisa que eu sempre falo, né, Renato? Quando você trabalha com esses projetos, assim, você talvez não vai corrigir, ou vamos levar anos para corrigir as desigualdades sociais de uma forma mais completa, mas o impacto, na verdade, não é só na vida daquela pessoa, daquela menina advogada que vai se formar e mentorada. Você tem um impacto em toda a história daquela família. E eu acho, nas pessoas em volta dela, na comunidade que ela vive. E eu acho que isso é tão significativo que é uma das coisas que me motiva muito a continuar nesses projetos. Muito legal. Parabéns por esses projetos, parabéns por impactar essas vidas, e é o que você falou, é um tijolinho de cada vez, né? Se a gente começar com várias ações isoladas, certamente a gente vai ter um benefício muito grande, né? Se a gente for esperar ter uma ação grande, realmente não sai do lugar. E André, a gente infelizmente está chegando no final do nosso bate-papo, que está muito bacana, você trouxe coisas tão bacanas, tão interessantes para a gente dividir com o público, e eu queria fechar, cerejando o bolo, que você trouxesse
conselhos para esses profissionais do nosso mercado jurídico, isso independente de senioridade. E o que você aprendeu e gostaria de compartilhar com eles? Por favor, fique à vontade. Eu acho que um conselho, se eu pudesse dar, é trabalhar nas suas habilidades comportamentais. Eu acho que as habilidades técnicas, hoje em dia, e até no mundo que a gente vive, um mundo de internet, de acesso facílimo à informação, as habilidades técnicas são o básico, né? Um advogado vai para a faculdade, vai aprender as habilidades técnicas na faculdade, tem gente que é autodidata, inclusive, né? Que vai pouco à faculdade, mas consegue aprender as habilidades técnicas, como eu disse, a informação está aí. Mas o que eu acho que faz muita diferença no profissional de sucesso são habilidades comportamentais. São saber se posicionar, se comunicar, ler o outro, entender da onde o outro vem, entender o momento daquela situação, daquela empresa, daquela companhia, entender o objetivo final do seu cliente interno dentro da empresa ou seu cliente no escritório. Então, eu acho que isso assim é o diferencial. Eu acho que eu vi ao longo da minha carreira gente muito boa tecnicamente, não tendo sucesso por falta de habilidades comportamentais, e já vi gente que nem era tão boa tecnicamente e que acaba tendo muito sucesso porque consegue navegar, consegue se comunicar, né? Pessoas se relacionam com pessoas. Então, a gente precisa muito manter esse relacionamento. E eu acho que isso passa muito por um autoconhecimento, você também conhecer suas fortalezas, suas fraquezas, onde você consegue adicionar valor, onde você não consegue, onde você precisa pedir ajuda. Então, se eu tiver um conselho, invistam mais nisso, porque isso não é uma ferramenta que te ensinam na faculdade, isso na verdade não te ensinam na escola, não te ensinam na faculdade, não te ensinam em lugar nenhum, é uma coisa muito que você tem que ir atrás, se conhecer, conhecer quais são suas habilidades e como melhor empregá-las. Eu acho que isso é Maravilha, chave. concordo 100% com você. Eu sou um defensor ativo das soft skills e acho que faz toda a diferença mesmo. Yanda, eu queria agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom ter a oportunidade de contar um pouco da tua história, ter a oportunidade de discutir um tema tão importante que é a diversidade e diversidade racial. Então, muitíssimo obrigado por brindar a gente com esse bate-papo tão bacana. Imagina, Renato, o prazer foi todo meu. Obrigado. Muito obrigada. Que bom que você ouviu até o final. Espero que você tenha gostado. A palavra é novidade 20. Tudo junto e 20 é numeral. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.